Vamos pro comentário do Jamil Chad depois da crueldade do Ice que ele fez lá pro TMC. Vamos ver o que o Jamil fala por lá. Informações, e desde ontem inclusive eu estava prestes a ligar para o Jamil Chad, mas como a semana não foi nem um pouco tranquila, eu falei, não, vamos deixar para falar amanhã sobre esse assunto ao vivo, porque eu queria falar sobre um assunto específico com o Jamil Chad, um assunto que o Jamil trata, inclusive, no livro lançado por ele, né, que é questões relacionadas à imigração. Nos Estados Unidos, Donald Trump, né, e ontem teve uma imagem muito simbólica que rodou os noticiários de todo o mundo, que é a detenção de uma criança, uma de 4 que foram, então, presas, né? Se a gente pode falar assim, mas tem uma imagem de um menino de 5 anos sendo levado pelos agentes de segurança. O contexto dessa imagem foi sendo, então, entendido ao longo do dia, e eu queria que o Jamil Chad falasse não só sobre esse caso, nos explicasse o que aconteceu, como é que um menino de 5 anos é preso, né? Vamos contribuir, gente, tem combos especiais hoje. Pelo que eu sei, é exclusiva e de agora, de uma manifestação da ONU em relação a isso. Então, Jamil, se você puder explicar para a gente esse episódio, bom dia. Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, bom dia a todos. De fato, o que nós estamos vendo é absolutamente dramático. Preciso dizer aqui, Joana, esse uso de iscas não é novo. Quando eu estava nos Estados Unidos, justamente indo a esses bairros com imigrantes, conhecendo a forma de atuação do ICE, isso já era uma atitude do ICE. Buscar, por exemplo, um menor de idade, usar aquela pessoa como uma espécie de isca, até que os pais daquela criança, na maioria das vezes uma criança nascida nos Estados Unidos, então que não poderia ser deportada, até que os pais saíssem, por exemplo, de casa para saber o que estava acontecendo com os filhos. Não sei se você está falando da gente, mas obrigado, Mônica. A mesma coisa com os meus filhos. Querida. Imagine só ver o teu filho cercado por agentes da polícia, você sai de casa e aí você é preso e deportado. Então, usar os filhos como isca para deportar famílias inteiras. Porque existem muitos casos, inclusive com os brasileiros, do pai e a mãe serem brasileiros não regularizados, mas com os filhos que já nasceram lá. Filhos, às vezes, de 16, 17, 18 anos. Né? No caso, 18 anos já não é um menor. Mas filhos que sim têm a nacionalidade americana e os pais não. Neste caso, qual é a novidade e o que está apontando para essa direção? É o uso não mais apenas de adolescentes como isca, mas crianças pequenas, como neste caso aí desse garoto de 5 anos de idade e de outros que vêm sendo utilizados. Ou seja, essa criança é de uma certa forma sequestrada, presa, e aí o que vem em seguida, é claro, a família tentando ou saber informações ou tentando resgatar aquela criança, e ao resgatar a criança, a família é detida e deportada. É de uma crueldade absurda, não há outra palavra. É tão cruel que o que nós vimos hoje pela manhã aqui em Genebra foi pela primeira vez a ONU fazer uma pergunta realmente desconcertante para o governo americano. A pergunta é: aonde está a dignidade dessas pessoas? Aonde está a humanidade nossa, ou seja, coletiva? Então, um comunicado extremamente duro da ONU, cobrando o governo americano por conta da repressão contra os imigrantes e também cobrando, por exemplo, uma investigação independente em relação a 36 pessoas que já morreram sob custódia do ICE. Nós temos, claro, aquela americana, a Renee Good, que levou, que foi basicamente alvejada por um agente do ICE, mas ela não é o único caso, ela é o caso americano. Existem outros 36 Brinks casos de hoje da live de do Folha Democrata, tá, gente? Vocês acompanharem. Faleceram durante a custódia do ICE. E, claro, a polícia americana é responsável. A ONU, então, pedindo uma investigação independente. Você vai me dizer, mas a ONU não vale para nada. Correto, existe uma... Cortes progressistas da esquerda tem vários canais pequenos, mas nenhum realmente grande. Acho que o ICL 247... Não, Cortes, tem muitos, tá? O DCM é grande. Nós somos grandes aqui, tá? A gente não tem muito público, que é o que eu tô reforçando. A gente precisa melhorar primeiro os nossos programas antes de tentar fazer qualquer outra coisa. Mas a gente tá este mês... Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante.
A gente está, este mês, eu já vou retomar o corte do Jamil Chad. A gente está esse mês com 2,2 milhões de visualizações. Isso não é pouco, isso não é coisa de canal pequeno. O ICL é gigantesco, 247 é grande, Revista Fórum é grande, Diário do Centro do Mundo é grande. Até a Carta Capital tem uma audiência relevante. O Nassif também tem meses que ele tem muita audiência. Nós temos canais grandes. A questão é a gente aderir e ficar achando que a linguagem do debate que a extrema-direita domina é outra coisa. E é o que a Isabel matou a charada. Nós somos grandes no YouTube. O problema é que nós não temos o interesse da grana. Por isso que eu peço para vocês aqui ajuda e Pix. Por isso que eu peço para vocês contribuições aqui. Tá? Inclusive tem canal grande na extrema-direita. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem, por exemplo, um ex-colunista da Oeste que hoje está no Metrópolis, que tem um canal com milhões de visualizações porque ele paga alcance. Tem muito alcance grande no YouTube que é pago. Tá? Então não caiam nessa. E esses canais que eu citei aqui, a maioria deles é alcance orgânico. O alcance aqui da Folha TV é orgânico. Com conteúdo mashup, que eu reajo também a muitos cortes que estão aí no YouTube. Aliás, mandar um abração aí pro Cortes Progressistas. Eu acho que eu vi o teu canal uma vez, mas é isso. Faltam só 2 membros. Falta muito superchat, gente. Hoje a live é mais extensa. Hoje eu vou ficar além das 8 da noite. Então valorizem o meu trabalho. Fechem essas metas. Vai ter uma premiação de jogos brasileiros a partir das 8, que eu vou fazer em conjunto com drops de jogos. Então, vamos valorizar aqui a nossa live. Vamos fazer bem aqui o nosso trabalho. Que é isso, gente. A gente precisa ter... Meu canal não tem nada? Pô, é isso, queridos. O Visto Oeste tem 3,4 milhões de inscritos no canal do YouTube. Acho que não temos nenhum canal assim. Muito do alcance é pago, Krause. Digo pra você sem medo nenhum. Muito do alcance da Oeste é pago. A live principal deles, que tem 20 mil assistindo, é paga. Tá? Então não acreditem nos números também. Só nos números. Entendeu? O nosso alcance aqui é orgânico. Tanto que eu tô batalhando pra gente bater 1000 ao vivo. Porque é difícil. É difícil. É muito complicado. É muito complicado. Mas vamos lá, então. Vamos voltar a ouvir o Jamil. Que eu tenho certeza que quando o Gabs cortar esse corte, vai ter gente reclamando que eu falei no meio. Fraqueza absoluta na ONU. Mas o que é que estamos vendo? Uma indignação. Nós estamos vendo, neste momento, uma ruptura, basicamente, na relação entre a ONU e o governo Trump. Lembrando que ontem Donald Trump fundou a sua ONU paralela. Então, de uma certa forma, a ONU, eu acho que considerou que já estava na hora de adotar uma postura independente e, eu diria, não tem nada a perder mais. A gente tem outro assunto para tratar com você, Jamil, mas eu queria que você nos explicasse, a gente que está um pouco fora, né, do que está acontecendo todos os dias no que diz respeito a essas políticas contra imigrantes, a gente tem o que é moral e imoral, a gente tem o que é legal e ilegal. Então, a política anti-imigração do Donald Trump, ele sempre disse que ia fazer isso. Então, deportar... Fala, Kobayashi, bem-vindo. Você explicar pra gente, ajudar é muito importante. Os imigrantes ilegais é algo que ele pode fazer. Existe aí questões que são muito sutis, que tem a ver com famílias, que os pais, foi o que você disse, são imigrantes e a criança, adolescente, é americano. Como, por exemplo, na minha família. A minha mãe é portuguesa, mora no Brasil, veio para o Brasil, imigrou em busca de um emprego. Eu nasci em Portugal, mas como meu pai é brasileiro, eu sou brasileira. Então, a minha mãe tá regular, tá tudo certo aqui, mas é essa a configuração. E aí existe o que é ilegal. Então, como é que essa questão da imigração, ela tramita entre esses 3 anos? Obrigado, Zaya! Essa falta Vamos ajudar de cuidado, né, de moral, quando ele faz isso com crianças, adolescentes, que a gente fica abismado. Mas o que ele pode e não pode fazer? É uma excelente questão a tua. Por quê? Porque, obviamente, nós estamos falando, sim, de um direito que o país tem de controlar as suas fronteiras. Na verdade, ele tem o dever de controlar as fronteiras. Qualquer país tem esse dever. Na verdade, ele teria um problema se ele não controlasse essas fronteiras. Brasil Paralelo tem muito inscrito. Absolutamente não há nenhum tipo de questionamento. A Brasil Paralelo é uma mistura de alcance pago, mas eles vendem muito curso mesmo. Eles têm alcance até na periferia. Márcia Feliciano mandou vintão para nós. Nós temos os combos aqui. Deixa eu ver se você tem direito a algum combinho aqui nosso.
Deixa eu ver aqui só, ó. Hoje a gente tem esses combos especiais. Márcia, você tem direito ao meu livro em PDF, tá? Me manda e-mail se você ainda não recebeu, pedrozambarda@gmail.com, pede lá. E se alguém pediu e eu não respondi ainda, me lembra aqui no chat que eu respondo vocês hoje. Márcia mandou vintão para nós. Neste momento está faltando 458, gente. Vamos lá. E só duas membresias. Vamos fechar rapidinho as membresias para aumentar aqui o alcance da Folha TV. Vamos lá. Na live da Folha Democrata. O questionamento se refere ao método e, acima de tudo, o que isso representa em termos, obviamente, de direitos fundamentais. Sim, uma pessoa pode ser deportada quando ela está de forma irregular. Agora, o devido processo legal precisa acontecer. Ela precisa ter o direito, por exemplo, de se defender. Ela precisa ser colocada num local digno. Afinal de contas, o único, entre aspas, crime que ela cometeu foi atravessar uma fronteira sem o documento regular. Ou seja, aquela ideia que Donald Trump vende, que nós estamos deportando os criminosos. Vou trazer aqui um número para vocês. De fato, desses criminosos que ele está colocando, foi feito justamente um levantamento em relação ao Gregory Bovino, o chefe do ICE, que faz operações sobre isso, obviamente, ele lidera isso tudo. E aí teve uma operação que ele fez que ele prendeu 78 pessoas. E nessas, ele disse, todas tinham antecedentes criminais. Aí foram fazer a investigação e comprovaram que, na verdade, não tinha. Uma só tinha um antecedente criminal. Aí foram perguntar para ele, mas calma aí, só uma tem. Aí ele falou, mas cruzar a fronteira também é um crime. Bom, aí, obviamente, a gente está misturando tudo. Né? Os dados nacionais americanos indicam algo muito parecido a isso. Por exemplo, em 2025, de todos os casos de pessoas presas nos Estados Unidos, são 68 mil pessoas que, neste momento, estão detidas por conta de questões migratórias nos Estados Unidos. Obrigado, Simi! Desses, apenas 5% tinham antecedente criminal. Então, qual é a dificuldade neste momento? É você, sim, respeitar o direito do governo americano em fazer o que bem entender. Caralho, Palhares, não aguento mais, cara, me deixa. Com as suas fronteiras, mas sempre respeitando os direitos básicos. E aí, esses direitos básicos incluem, obviamente, um direito ao advogado, um direito a saber o que está acontecendo, um fator que tem acontecido muito, tenho conversado com muita gente lá nos Estados Unidos ainda, Joana, é você, por exemplo, ser preso, você até responder o processo, etc., você ser mandado para o outro lado dos Estados Unidos, numa prisão, por exemplo, se você é um morador de Boston, você é mandado para uma prisão no Arizona, ou seja, longe da sua família, obviamente, longe daqueles que, obviamente, podem te ajudar. Então, você tem visto isso. E, claro, esse elemento da divisão das famílias. Filhos americanos que, basicamente, ficam órfãos porque os seus pais são detidos. Agora, qual é a estratégia? A estratégia é de dizer, olha, o terror vai ser de tal dimensão que, para todos vocês que têm algum tipo de irregularidade, por que não ir já embora? Ou seja, criar, na verdade, uma angústia tão grande e uma violação tão grande de direitos humanos que aquele imigrante que diga, olha, eu não tenho por que viver assim, eu não tenho por que viver escondido, eu vou embora daqui. Então, sim, o governo americano tem todo o direito de controlar as suas fronteiras. O que ele não tem o direito é, obviamente, de violar direitos básicos. Entre eles, o de separar famílias e, sem dúvida nenhuma, de cuidar dessas pessoas que estão sendo detidas. Porque a grande maioria, enorme maioria, cometeu um crime só: procurar uma vida melhor. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever.
aqui na Folha TV. Até mais!